Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês, beleza? Vamos lá. Professor, o que nós iremos ver na aula de hoje? Nós iremos falar sobre segurança da informação. Então nós iniciaremos hoje o módulo sobre segurança, tá? E primeiramente, para a gente entrar no assunto, nós precisamos entender os princípios da segurança da informação, tá? Primeira dica que eu quero falar para vocês. Vocês têm que usar, né, o slogan da empresa OLX. Como assim, professor? Você está fazendo propaganda para a OLX? É porque é uma dica, um macete que vocês nunca mais vão esquecer em concurso público. Gente, o slogan da OLX é o que? Desapega, certo? Eu quero que vocês desapeguem do valor físico. Como assim, professor? Eu quero que vocês esqueçam do valor do hardware. Como assim? Por exemplo, vocês perderam um notebook, né? A importância do notebook financeiro é bastante, mas o que importa mesmo é o valor da informação. Por que eu quero que vocês peguem o valor da informação? Porque prestem atenção, gente. Hoje, informação é um ativo de uma empresa, correto? O que é um ativo? Faz parte e ele é algo imensurável. Como assim imensurável? A gente não consegue medir quanto ele vale. Por exemplo, imagine só, né, que vocês, dentro do computador de vocês ou dentro do celular de vocês, tinham informações confidenciais de um órgão público, de modo que as pessoas, né, que não fazem parte da instituição não possam saber dessas informações de projeto, enfim. E essa informação cai, por exemplo, numa mídia, e vamos supor que você seja num órgão vinculado ao Tribunal de Justiça, às carreiras policiais. Todo o seu projeto pode ir ao fracasso devido a essa informação. Então, a informação hoje, né, é um ativo e ele é imensurável, tá? Então, fiquem atentos, desapeguem do valor do hardware. Eu sei que o notebook, o celular, vai fazer falta por questão financeira? Vai. Só que o conteúdo, a informação que está ali dentro, vale muito mais que o valor físico. Então, lembre, desapeguem do valor físico e se apeguem ao valor da informação. Beleza? Primeira dica foi essa, né? Que a gente tem que desapegar sobre o valor do hardware e sim apegar no valor da informação. E a outra dica que eu tenho para vocês é o seguinte: sempre quando você responder alguma coisa sobre segurança da informação, eu quero que você lembre o objetivo da segurança da informação. O objetivo da segurança da informação é o seguinte: entregar a informação certa às pessoas certas no tempo certo. Então, esses são os objetivos, né, da segurança da informação. Você vai entregar uma informação certa para a pessoa certa no tempo certo. Beleza? Uma vez que você compreendeu essa frase, você pode utilizar para todas e qualquer pergunta sobre segurança da informação, que você já tem para onde começar a responder. Quais são as alternativas que fazem coerência à segurança da informação. Beleza, gente? Então, vamos começar a aula realmente? Primeiro, vocês já estudaram direito administrativo, né? E o direito administrativo também tem princípios, né? Que é o chamado princípio LIMP, né? A gente decorou como LIMP, né? Legalidade, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Esses são os princípios, né, do direito administrativo. Agora vocês vão aprender os Agora vocês vão aprender os princípios da segurança da informação. A segurança da informação também tem 4 princípios, na verdade, o direito administrativo tem 5, né? Nós temos também, né, o princípio SIDA. Professor, o que é SIDA, né? Confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade. Tem um aluno meu que me deu também um exemplo para que ele pegou muito bem na prova, que eu vou compartilhar com vocês. Ele não pegou SIDA, ele pegou DICA, né? DICA vai dar a mesma coisa, né? Disponibilidade, né? Integridade, confidencialidade e a autenticidade. Então, eu prefiro que vocês decorem dessa forma, SIDA, porque é mais fácil da gente aprender. Então, quais são os princípios da segurança da informação? SIDA, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Algumas bancas cobram esses 4, né, princípios básicos.
Tem algumas bancas que são as mais que procuram enxutar a parte de segurança da informação, que vocês vão ver que vão ter bastante conteúdo, e eles não cobram o princípio SIDA, eles cobram o princípio CIA. É só você lembrar da Polícia dos Estados Unidos. O que seria o CIA? Né? O CIA seria confidencialidade, né? Integridade, né? E disponibilidade. Tá? Professor, como que eu posso decorar? Decore o SIDA, gente. Por quê? O SIDA, ele é o completo. E o CIA, ele é somente o quê? Eles são somente 3. Então é melhor você estudar todos do que estudar somente 3. Porque se cai, por exemplo, a autenticidade, não está cobrando no CIA. Aqui a gente fala a tríade da segurança, né? Então, o que acontece? Decorem o padrão SIDA, um macete SIDA. Confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade, né? Então, SIDA é o foco que vocês têm que ter, beleza? E agora, galera, a gente vai entender cada princípio para que serve. Vamos começar com C, né? Da SIDA. A confidencialidade, gente, é um princípio, né, que garante que a informação, né, só vai ser mostrada para a pessoa certa, só vai ser disponibilizada para a pessoa autorizada. Então significa o quê? Que ele limita o acesso. Então, confidencial é só você lembrar o seguinte: o que é algo confidencial? É algo que só pode ser visualizado, né, disponibilizado para pessoas certas, para determinadas pessoas. Então, o princípio da confidencialidade, quando cair cobrando em uma questão de concurso público, eu preciso saber o que, professor João Kleber? Que você vai entregar essa informação vai ser disponibilizada somente para o quê? Pessoas autorizadas. Também em questão de concurso público cai sobre entidades legítimas. O que são entidades legítimas? As pessoas que realmente têm acesso a essa informação, beleza? Então, lembre-se, o princípio da confidencialidade, né? Você vai restringir o acesso, tá? Você vai restringir o acesso para pessoas que tenham autorização para acessá-las. E uma coisa bem importante, tá? Uma vez, vamos imaginar o seguinte: vocês que estão me vindo vão compartilhar um arquivo, né? E o professor João Kleber vai ter acesso. Uma vez que eu tenho acesso, certo? Eu posso fazer o que eu quiser com a informação. Então eu posso excluir, eu posso alterar? Posso. Porque o princípio da confidencialidade, galera, ele só vai atender o quê? Se eu tenho ou não acesso. É que nem como se fosse cara crachá, tá? Professor, como assim cara crachá? Se eu tiver acesso, eu posso fazer o que eu quiser com a informação, beleza? Então, o princípio da confidencialidade, ele limita o acesso, tá? Uma vez que eu tenho acesso, eu posso fazer o que eu quiser. Para que vocês consigam compreender bem o princípio da confidencialidade, vamos responder uma perguntinha aí, tá? Essa perguntinha foi da Secretaria de Gestão de Planejamento de Goiás, né? Para o cargo de auxiliar do ano de 2015. E eles cobram o seguinte: o princípio da segurança da informação, que se refere a manter as informações protegidas de acessos não autorizados, é chamado de... Então, ele está perguntando o seguinte, né? Qual que é o princípio que garante que só vai liberar informação para as pessoas certas? A gente sabe que é o princípio da confidencialidade, né? Então, essa aqui, por eliminação, nem daria para responder, galera. Por quê? Porque praticamente ele coloca palavras que são parecidas, né? A pronúncia são todas parecidas no final. Então essa questão aqui realmente você tem que entender o conceito, tem que entender os princípios. Então nós sabemos que o quê? O princípio que garante que só vou limitar, né? Só vou entregar informação para determinadas pessoas é o princípio da confidencialidade. Beleza? Vamos responder mais uma questão para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Essa foi para a Câmara de Distância de Sergipe, né? A banca foi o CEPROD, né? Do ano de 2014 para o cargo de técnico. Ele pergunta o seguinte: segurança da informação está relacionada com proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possui para um indivíduo ou uma organização. Analise a informação seguinte, né? Então ele está perguntando:
ele falou o conteúdo de segurança da informação, né? Falou que segurança da informação tem os princípios e agora ele vai falar o princípio que é que vocês entendam, beleza? Ele fala o seguinte: propriedade que limita o acesso à informação tão somente às entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Então a gente já matou a charada simplesmente com essa parte da oração. Limitar o acesso é um princípio da confidencialidade, beleza? Uma vez que ele tem acesso, ele pode fazer o que ele quiser, mas eu vou limitar se o usuário, o proprietário da informação, liberar. Então a gente já sabe aqui que nós estamos falando sobre o princípio da confidencialidade. Benefício não é, implementação não é, primeiro que esses dois não tem nem princípios, né? Não é o SIDA. Integridade também não é. Confidencialidade, tá aqui, ó, o nosso princípio, letra D, novamente. Então, tá aqui, é o princípio que garante limitar o acesso à informação. Então, está aí a nossa resposta, beleza? Bom, gente, vamos falar sobre uma técnica que está sendo muito cobrada, né, em questão de concursos públicos, principalmente nas carreiras policiais e nos tribunais. Essa técnica é chamada de engenharia social. Professor João Kleber, o que eu preciso saber sobre engenharia social? Engenharia social nada mais é do que uma técnica de persuasão. Você vai persuadir uma pessoa, né? Então você vai utilizar a confiança e a inocência de uma pessoa para obter informações privilegiadas, tá, gente? E o que acontece? Professor, uma vez, por exemplo, que eu utilizei, né, de forma da técnica da engenharia social, eu obti informações, né, privilegiadas. Que princípio eu estou quebrando? Eu estou quebrando o princípio da confidencialidade. Por que eu estou quebrando o princípio da confidencialidade? Porque o princípio da confidencialidade a gente viu que ele garante acesso somente a pessoas autorizadas. E a técnica de engenharia social vai fazer o seguinte: eu vou lá, chego no órgão público, vamos simular que seja um tribunal de justiça, por exemplo, né? E chego falando o seguinte, galera: ó, eu sou secretário de justiça assim assado e eu preciso ter acesso a informações do relatório de todas prisões, de todos os processos do ano de 2016, por exemplo, né? Eu cheguei lá de terno, tudo bem arrumado, né? Com a minha pastinha, cheguei com 2 secretários, e aí a pobre menina da recepção, a pobre menina da atendente, fica meio que com medo, né? Fala assim: mas quem que é esse cara? Eu não conheço esse cara. Só que ele fala com tanta convicção, né? Ele chega tão bem arrumado, ele sabe falar tão bem, que ela acredita que isso é verdade. E o que acontece? Ele deixa o e-mail, ó, me envie esse e-mail até às 18 horas. Se você não enviar, eu vou fazer de tudo para afastar você do seu cargo. Então, imagine que essa pessoa seja de um cargo comissionado, por exemplo. Imagine que essa pessoa é um estagiário, por exemplo, né? Ou ela esteja iniciando, né, no estágio probatório num órgão público. O que acontece? Ela fica amedrontada. O que ela faz? Ela pega toda a informação que ele solicitou e envia para o e-mail dessa pessoa. Só que mal sabe ela que está enviando uma informação para uma pessoa desconhecida. Então essa é a técnica da engenharia social. É de modo que o quê? Uma pessoa chegou, né, utilizou-se da confiança, estava bem vestida, né, utilizou a persuasão e conseguiu obter informação privilegiado, uma informação que ele não tinha direito, ele não tinha privilégios. E isso é o que? Engenharia social. Qual o princípio que ele quebra? O princípio da confidencialidade. Beleza? Vamos entender, galera, como que se cobra, né, esse tipo de questão em concurso público. Beleza? Deixa eu apagar aqui para melhorar o entendimento de vocês, tá? Vamos lá, como que se cobra, né? E aí, como eu falei para vocês que cobram muito em carreiras policiais, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e tribunais também, ele cobra o seguinte: a utilização de práticas, né? Lembre, práticas. Práticas é engenharia social, não pode ser o princípio, né? Práticas para obter acesso a informações sigilosas em organizações e a sistemas computacionais por meio da exploração de confiança das pessoas, né? Com habilidades de persuasão. É chamada de... Primeiramente, gente, lembre-se, quando você vai falar sobre segurança da informação, né, você tem que pegar algumas palavras-chave dos princípios.
E o princípio da confidencialidade, por exemplo, ele garante que só vai liberar a informação para a pessoa certa, né? E aí, uma técnica que é acoplada dentro do princípio da confidencialidade, né, que as pessoas utilizam de má fé, infelizmente, é a técnica da engenharia social. E a engenharia social garante o quê? Persuasão, confiança, ingenuidade e prática, né? Então ele vai praticar o quê? Uma técnica de confundir, de ludibriar uma pessoa, né? E a gente sabe que essa técnica de persuadir, de pegar confiança, é uma prática da engenharia social, né? E aí, por exemplo, engenharia reversa, nada a ver. Spyware, worm e botnet, muitas pessoas poderiam marcar, porque a gente vai ver lá na frente que isso aqui são tipos de vírus, tá? Só que a prática, né? A prática de você ludibriar uma pessoa através da persuasão, através da confiança, é a engenharia social. Então, essa resposta aqui, vocês acertariam porque vocês estão me vendo agora, porque vocês estão com objetivo. E aí a gente tem que ficar preparado para isso. Não é só saber o princípio, é saber como que afeta esse princípio da segurança da informação. Beleza? Então, tá aí a resposta correta, C, né? De certo. Beleza? Então, entendemos o princípio da confidencialidade e a gente vai para o próximo princípio, que é o princípio da integridade. Gente, a gente vai fazendo um paralelo, né? Uma vez que o cara conseguiu ter acesso, né? Na verdade ele não conseguiu, ele foi liberado a esse acesso, você tem que visualizar que tipo de informação ele vai ter. Imagina o seguinte, né? Você passou um concurso público no Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Você vai ter um usuário e esse usuário vai ter acesso a determinada informação. E aí tem um princípio que garante o seguinte: o professor João Kleber passou, né, para o Tribunal de Justiça. Ele vai ter acesso a determinados processos. Só que ele só pode visualizar esses processos. Ele não pode alterar esses processos. Ele não pode manipular esses processos. Simplesmente ele só pode estudar, só pode visualizar. Que princípio garante que eu consiga visualizar a informação, mas não alterar? É o princípio da integridade, galera. Então é o seguinte, o princípio da integridade, ele garante que não haja feita uma alteração indevida, que você não manipule a informação se você não pode. Então é isso que vai garantir o princípio da integridade, que você, se você tiver acesso à informação, né, você vai poder visualizar, ou você vai poder alterar, ou você vai poder fazer tudo. Mas quem está garantindo isso? É o princípio da integridade. Beleza? Então, garantam essas palavras-chave. Garante que a informação não seja manipulada. Então, por exemplo, se o usuário colocou a informação, tem que garantir conforme o usuário deixou lá. Isso é o princípio da integridade. Muitas bancas não colocam manipulada, colocam alterada, que também faz o mesmo sentido. Então, o princípio que garante que a informação não seja alterada erroneamente, né, ou indevidamente, né, que a gente tem que imaginar o seguinte: um usuário, às vezes, ele pegou o processo lá do Tribunal de Justiça, vamos imaginar o professor João Kleber, eu passei para o Tribunal de Justiça, né, e aí eu vi um processo e sem querer apertei um Shift Del, né, e a gente já viu na aula passada que Shift Del vai fazer o quê? Vai excluir permanentemente. Só que como eu tenho o princípio da integridade, eu vou falar o seguinte: ó, professor João Kleber, você não tem acesso para excluir esse arquivo, né? Por quê? Porque você só permite visualizar, você não pode excluir, você não pode alterar. E aí quem está garantindo que esse arquivo não seja excluído da rede, por exemplo, é o princípio da integridade. Perfeito? Então vamos verificar como que se cobra essas questões, tá? Então, vamos lá. Prefeitura de Nova Ponte, né, foi a banca realizadora para o cargo de advogado no ano 2016. Ele pergunta o seguinte: assinale a alternativa que nomeia um dos princípios básicos da segurança da informação, garantindo que a informação não seja alterada durante o seu percurso da origem. Então ele está perguntando o seguinte: ele quer que garanta, né, que a informação não seja alterada, né? Que princípio que tem essas duas palavrinhas-chave? Nós sabemos que é o princípio da integridade. Diferentemente das questões anteriores, que a gente poderia utilizar a técnica de probabilidade de erro, né? Esse padrão aqui, ó, o SIDA, está todas as alternativas. Confidencialidade está aqui, né? Integridade está aqui. Disponibilidade está aqui. E autenticidade está aqui. Então,
Essa questão aqui, por exemplo, só quem realmente está vendo, só quem realmente está estudando, se preparando, vai conseguir acertar. Porque não dá para utilizar a técnica de probabilidade de erro. Aqui você tem que entender quais são os princípios e entender para que serve cada um. E a gente sabe que o princípio que garante que a informação não seja alterada, garantindo que ela se mantenha original, é o princípio da integridade. Então a resposta correta, A. Beleza? Vamos para a próxima pergunta para facilitar a vida de vocês. Essa foi para o ano de 2016 para o cargo de analista. E ele cobra o seguinte, galera. Ele pergunta o seguinte: quando o conteúdo da mensagem foi alterado? Quando o princípio da mensagem foi alterado. Ou quando não se pode mais garantir que a informação não é a mais atualizada, né? Houve quebra de que princípio? Olha as palavrinhas-chave. Foi alterada a informação, né? Ou não se pode mais garantir que a informação esteja atualizada. Ele está perguntando o seguinte: que princípio atende isso, né? E a gente sabe que tem um princípio. E aí nós podemos utilizar que esse a gente pode utilizar o padrão que SIDA, né? Só que só conseguimos eliminar quantas, gente? Só uma. Não repúdio não é um princípio. Ele é uma técnica de um princípio em si. Então podemos eliminar essa. E aí, mais uma vez, tem que entender o que é o princípio, né? E tem que saber diferenciar um princípio do outro. E a gente sabe o seguinte: o princípio que garante que a informação não seja alterada de forma errônea é o princípio da integridade. Porque disponibilidade é um princípio da segurança? Sim. Autenticidade é um princípio da segurança? Sim. Confidencialidade é um princípio da segurança? Sim. Então, aqui eu teria que saber qual é o princípio e para que serve. E aí a gente sabe que a resposta correta é a letra D, que é o princípio da integridade. Beleza? E aí, mais uma perguntinha. Dessa vez foi para o Tribunal Regional do Trabalho, né, de Sergipe. A banca realizadora foi o FCC, né, por o ano de 2006 para o cargo de analista. E aqui é legal que ele faz a comparação de dois princípios, né? Então a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu até agora na aula de hoje, né? Considere as duas situações em que a proteção e a segurança da informação foram violadas, né? O número do CPF de um trabalhador foi alterado. O princípio, qual princípio vai garantir que altera? A gente sabe que é o princípio da integridade. Então o princípio, né? Nem vou visualizar o restante, porque eu sei, uma vez que o CPF do cara foi alterado, né, deixando o seu CPF inválido, né, eu sei que é o princípio da integridade. Vamos para a segunda associação. Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado por uma pessoa não autorizada, tá? Então o que acontece? Um dado sigiloso de uma causa trabalhista foi acessado por uma pessoa não autorizada. Aqui nós sabemos que é o princípio da confidencialidade. Então, uma vez que você altera a informação, né, você manipula a informação de forma errônea ou involuntária, nós estamos quebrando o princípio da integridade. Uma vez que você acessou, não me interessa se foi utilizando técnicas de engenharia social, mas ou você, por exemplo, utilizou a senha de um usuário e teve acesso a essa informação, você quebrou o princípio da confidencialidade. Então a gente entendeu os princípios, agora fica fácil. É só você encontrar nas alternativas qual que é a resposta, né, que deixa integridade e confidencialidade. Outra coisa importante, principalmente FCC, CESP, né, FGV, tem que saber interpretação de texto. E aí a gente vai colocar essa palavrinha-chave, respectivamente. O que é respectivamente? Na sequência. Então a gente tem que entender o seguinte: a primeira associação fala de integridade. Então a gente já pode utilizar a técnica da eliminação aqui, porque se eu sei que a primeira é integridade, tudo que não for integridade eu posso o quê? Eliminar, galera. Beleza? Então vamos lá. Autenticação, eliminado. Confidencialidade, eliminado.
Confidencialidade? Eliminado. Identificação? Eliminado. Olha que interessante essa questão. Olá, meus Tá? amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.